Mão Branca, o canal do Mão Branca. Eu sou o Mão Branca, aquele que está em pé entre as ruínas do mundo moderno, aquele que não capitulou. Saudações católicas, caríssimos. Estamos aqui hoje para debruçarmos-nos no termo penitente. O que é um penitente? Bem, um penitente na Igreja Católica pode ser um contrito, uma pessoa contrita que arrependeu-se de seus delitos e busca a penitência da confissão, do sacramento da reconciliação. Como também pode ser um membro, um participante de um grupo, de uma irmandade de penitentes. Os penitentes foram trazidos para o Brasil, sendo que até onde sei só existem no Nordeste, pelo padre mestre Biapina. O modelo de penitência trazida pelo padre mestre é o que chamamos de disciplinadores, sendo que, é claro, existem também as alimentadeiras de almas, ou encomendadeiras de almas, ainda existindo, assim, os penitentes peregrinos públicos, aos quais podemos acentuar os aves de Jesus de Juazeiro do Norte. Como já dizia o decurião Joaquim Mulato, decurião dos penitentes da Santa Cruz, do sítio Cabaceiras em Barbalha, Ceará, que assumiu a chefia do grupo ainda nos anos 1940, a penitência é um trabalho que o camarada faz a sacrifício do corpo e a benefício do espírito. Sendo assim, os penitentes não bebem, não fumam, não jogam jogos apostados, não por ser pecado beber ou fumar, mas sim porque a penitência é uma generosidade para com Deus. Logo, deve-se dar a Deus mais do que o mínimo, por mínimo se entenda não pecar. Dar-vos-ei as características de cada um. Os disciplinadores são conhecidos por terem um decurião, por serem inicialmente criados com 12 discípulos e um decurião, por terem a autoflagelação e por andarem com o rosto coberto por um capuz. Assim sendo, muitas vezes nem a família ou até mesmo os outros penitentes sabiam que fulano de tal era um penitente. Só havia uma pessoa que era obrigatoriamente descoberta. Só havia uma pessoa que obrigatoriamente sabia quem era os penitentes do grupo. Este era o decurião. O decurião tinha e tem ainda nos lugares que ainda existe a penitência sigilosa uma grandíssima responsabilidade, pois que, enquanto os discípulos não devem revelar sua identidade, o decurião, pelo contrário, muitas vezes tem a obrigação de se revelar, seja para tirar um terço numa casa, num cruzeiro, ou até mesmo para avisar a família de um recém-falecido penitente que o mesmo devia ser sepultado com as vestes de penitente e sufragado pela Irmandade. As alimentadeiras ou encomendadeiras de almas são algo mais simples. Andam em fila indiana, igual aos disciplinadores, mas não se flagelam e não são ocultos. É mais uma manifestação cultural do que um grupo propriamente dito, já que muitas vezes só andam num determinado ano, porque fizeram promessa. Ou seja, uma pessoa, determinada pessoa, não sai em fila indiana, ele não sai nos cordões, como se chamam as filas, os grupos, todos os anos. Mas, por exemplo, ele faz uma promessa, fiz tal promessa, se caso eu seja válido da promessa que fiz para algum santo, ou até mesmo para nosso Senhor Jesus Cristo, ou, enfim, Maria Santíssima. Então, o sujeito, como um pagamento, como um pago da promessa, sairá 7 anos, por exemplo. Outros prometem 3 anos na penitência, muitos saem de pé descalço, entendem? Então é isto. Os penitentes peregrinos públicos são pessoas que decidiram-se por uma vida de penitência. Eles usam roupas de penitentes não apenas na quaresma, mas durante o ano inteiro. Um penitente peregrino público bastante famoso foi Antônio Conselheiro. Os penitentes em geral são conhecidos pelos benditos e excelências que cantam,
cantigas estas que variam de região para região. Deixo claro que, embora tradicionalmente os penitentes disciplinadores sejam em sigilo, hoje muitos deles se tornaram públicos, pegando assim também um ar de manifestação cultural. A exemplo dos penitentes de Barbalha, hoje chefiados pelo decurião Antônio de Amélia. Algumas observações. É interessante notar-se que uma diferença bastante significativa, bastante visível entre os penitentes disciplinadores e os outros dois, os penitentes peregrinos públicos e os alimentadores de almas, é que os penitentes disciplinadores aceitam apenas homens. Ok? Correto? Os penitentes disciplinadores aceitam apenas homens, diferente dos penitentes peregrinos públicos e dos alimentadores de almas, que também aceitam mulheres. Correto? Outra observação bastante significativa é a de que a maioria dos penitentes disciplinadores hoje também estão bem mais para um movimento cultural, uma manifestação cultural. Após as consequências do Concílio Vaticano II, muitos bispos de várias dioceses aconselham que eles não se flagelem mais, ok? Então, a maioria dos disciplinadores não usam mais a disciplina. Eles podem até andar com a disciplina como uma questão de manifestação cultural para mostrar alguma cultura, mas usar mesmo, se flagelar com ela, dificilmente você encontrará hoje um penitente que se autoflagele. Ok?